Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico, e hoje a gente vai falar aqui desse livro que eu terminei recentemente, Mitos Gregos, do Paulo Sérgio Vasconcelos. Um livrinho assim bem interessante, bem didático para falar sobre mitos gregos, produzido pelo Grupo Objetivo. E aí, como eu tive a oportunidade de ler, vou passar para vocês um pouco, né, das narrativas que eles falam aqui. É importante lembrar sempre que os mitos gregos são a base da nossa cultura ocidental, né? É claro que, pelo que a gente já aprendeu aqui no canal, é só dar uma olhada aí nos vídeos que falamos sobre mitologia, especialmente o livro do Joseph Campbell, e li sobre Câmara Cascudo também, né, o livro Literatura Oral do Brasil. Essas narrativas, chamadas de mitos, né, que é o sentido, né, o significado da palavra mito, narrativa, elas são presentes em todas as culturas, certo? Então é um padrão meio que inconsciente presente em todas as culturas, todas as sociedades. Então o fato de nós, né, termos herdado da cultura grega essas narrativas, não quer dizer que outras culturas não tenham suas narrativas, cuja natureza, né, tanto simbólica quanto metafórica, não sejam as mesmas, por princípio as mesmas. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, né, se inscreva no canal, dá like no vídeo, comente, compartilhe. Você pode ser membro do canal também, você pode também dar o like especial, que é o valeu. Você pode ser um apoiador do canal através do Apoia-se. E você pode também dar uma olhada nos meus livros que estão no clube de autores, principalmente o mais recente, que eu Em Busca da Verdade 3. Todos os links estão aí na descrição do vídeo. Estou procurando aqui o sumário do livro, que eu posso falar para vocês uma a um das narrativas que são tratadas. Tem uma coisa na boca. Pois bem, então, aqui ele fala primeiro de Faetonte e o Carro do Sol. Essa narrativa é sobre o filho do Sol, né, de Helion, e ele vai buscar conhecer o pai e acaba não controlando a pedida. Assim, ele pede para controlar o carro, mas não consegue controlar e acaba espalhando os raios do Sol pelo mundo. Então é uma maneira de explicar por que os raios do Sol chegam no mundo de maneira meio caótica, né, porque vai de um lado para depois do outro. É uma explicação, né, mítica, espetacular sobre o porquê dos raios do Sol. Muitas das narrativas míticas têm esse papel explicativo, né, esse papel, vamos dizer assim, pedagógico, de ensinar as coisas de uma maneira que faça sentido àquele momento, àquela época, né, aquele modo de pensar. A gente assim chama de mito mitológico como se fosse não real, porque a nossa cultura, né, herdado da filosofia e da ciência, meio que nega essa forma de interpretar os eventos da natureza. Mas é uma forma interessante, né, de interpretar os eventos da natureza a partir das divindades. E muitas culturas ainda fazem isso. Tá? Tanto que na playlist sobre o livro Antropologia Cultural, no último episódio, você pode dar uma olhada lá, o autor lá, o Luiz Gonçalo de Mello, fala que em culturas, né, não urbanas, não urbanizadas, não letradas, você não tem essa noção do folclore, né? Entende? Essas narrativas populares dentro da cultura, porque a própria narrativa já é a cultura. Então é um pouco disso, né, esse modo de interpretar as coisas. No caso dos eventos da natureza. Aí depois ele faz a narrativa de Orfeu e Eurídice, né, se você nunca ouviu falar, né, é uma narrativa basicamente romântica, mas que explica o porquê que você não deve ceder à desconfiança, digamos assim. No caso, a Eurídice, ela morre e vai para o Hades, né, que é o subterrâneo onde os mortos vão, e aí Orfeu vai atrás dela, consegue fazer um acordo com Hades para liberar ela, o que deveria ser impossível, né, mas coloca a condição de não pegar e ele não olhar para trás, ela ia seguir ele todo o caminho, e aí num momento de desconfiança de ele achar que ela não estava ali atrás dele, ele olha e aí ela é sugada de volta para as profundezas. Similar, né, a narrativa bíblica do Sodoma e Gomorra, em que a esposa de Ló, né, esposa de Ló, ela foi dito que eles tinham que sair da cidade sem olhar para trás. Ela acabou olhando para trás e aí acabou virando uma estátua de sal. Até aquela coisa de devoção mesmo, de não desconfiar da divindade.
Então Orfeu desconfiou. Aí tem aqui o conto de Narciso, né? A lenda de Narciso, né? Que era o jovem tão belo que se apaixonou pela própria imagem. E aí quando ele se viu, né, ele foi destinado a, ao se ver, não conseguir mais tirar os olhos de si mesmo. Certo? Por isso que vem a noção de narcisismo. Né? E aí a história de Narciso ela é complementada pela história de Eco, que é uma mulher também amaldiçoada. E aí ela chama por Narciso, mas só ouve a própria voz, né? E aí ela se perde na floresta, então os dois ficam para sempre perdidos. No caso, ele olhando para o espelho d'água, se olhando para sempre e morrendo, claro, desaparecendo, e ela gritando o nome dele sem ter resposta, porque só ouve a si mesmo. Aí vem a narrativa de Prometeu, né, o primeiro benfeitor da humanidade. Prometeu é aquela divindade de segunda geração e que ele, muito parecido, né, de uma maneira diferente, mas muito parecido com o papel que a cobra tem no Gênesis da Bíblia, ele oferece aos homens o acesso ao fogo do conhecimento, né, o fogo divino. E aí, como uma espécie de punição por ter feito isso, aí Zeus, que era o pai de todos os deuses e mortais, ele vai e aprisiona Prometeu no alto de uma montanha. E aí todos os dias, não todas as noites, não todos os dias uma águia, que é um dos símbolos de Zeus, vem e come o fígado dele, e durante a noite o fígado regenera. E aí depois ele é libertado por Hércules, né? É umas dessas continuidades narrativas sobre o intercruzamento entre esses deuses e heróis e semideuses. Mas no caso, o Prometeu também, ele acabou amaldiçoando de certo modo a humanidade com o conhecimento, porque os deuses, né, para se vingar dos homens que tentam enganar os deuses durante a oferenda, trocou assim, a parte boa do boi ficou para as pessoas e a parte ruim, né, as gorduras, ossos, eles queimaram na oferenda. Isso porque Prometeu mostrou para eles como é que podia fazer para enganar usando o fogo da sabedoria. E aí o Zeus dá para a humanidade, né, um terrível mal que seriam as mulheres, muito parecido também com a mensagem do Gênesis, em que a mulher é colocada como se fosse a culpada pelos males. Né? E essa história é bem conhecida, né? Que essa primeira mulher chamada Pandora, ela levou como presente para o seu próprio casamento com os homens uma caixa, né? Um vaso, uma coisa assim, que tinha vários males, e aí foi dito para ela que não deveria olhar, não deveria abrir essa caixa. E aí, obviamente, ela abriu, né? Toda vez que numa narrativa mitológica alguém fala para não fazer alguma coisa, como não comer a maçã, a fruta proibida do paraíso, obviamente alguém vai para lá, vai comer, que é o que desencadeia as coisas, desencadeia a narrativa, é justamente isso. É fazer aquilo que é proibido. E aí ao fazer isso libera todos os males no mundo, mas ela aprisiona lá dentro, deixa, pega ele de volta ou não, ela fecha antes que saia a esperança, que aí vem uma coisa meio ambígua, né, em relação à esperança de ser uma coisa boa e uma coisa ruim ao mesmo tempo. Né? A esperança é ruim porque mantém as pessoas presas em acreditar em alguma coisa possível ou impossível, e no entanto é uma coisa boa porque sem a esperança você tende a desistir e não persistir e tal. Aí fica muito a interpretação de quem ouve a história. Aí tem a história de Teseu, Minotauro, Dédalo e Ícaro. Tudo se passa na ilha de Creta. Né? Então Teseu era um ateniense que, como muitas oferendas jovens, foi levado para a ilha de Creta e aí colocado lá no labirinto do Minotauro, que o rei Minos pediu para Dédalo fazer. E aí o Minotauro ele é derrotado por Teseu, que tem a ajuda de Ariadne, que era filha do rei Minos. Né? E aí tem lá do fio de Ariadne que conduz para fora do labirinto, usando uma linha, né? Que era a maneira como o Minos entrava no labirinto e saía. E essa história do Minotauro é bem bizarrinha, porque o Minotauro, na verdade, é filho da rainha de Creta que cruzou com um touro. Né? Eles receberam um touro de presente e ela se apaixonou pelo touro e mandou fazer o Dédalo fazer uma coisa que pareça com uma vaca para ela ficar dentro. Aí o touro vai e cruza com ela e aí nasce, né, o Minotauro, que é justamente uma mistura de touro com gente. Mas aí, para manter o segredo do terrível monstro que foi criado através desse cruzamento, né, profano, ele é colocado no labirinto e é oferecido os jovens atenienses a cada não sei quanto tempo como uma oferenda lá para o Minotauro e tal,
Tudo isso para esconder algum acordo com algum deus, eu não me lembro qual deus. Mas aí você vê que é uma história bem... Aí o Dédalo, como era meio que um prisioneiro também de Creta, ele decide fazer junto com o filho, o Ícaro, umas asas para fugir da ilha de Creta. E aí ele consegue fugir, mas aí o Ícaro, ele pega e fala pro Ícaro pra ele não voar nem muito baixo nem muito alto, né? Porque se você voa muito baixo, você cai. Voa muito alto, vai chegar perto do Sol. Veja que se interpretava o Sol como estando próximo da Terra, né? E aí as asas iam descolar, as penas das asas iam descolar, vão se desfazer, que era feito de cera. Quem realmente é da cultura oral isso, mas quem inventou isso realmente é muito criativo. Mas é claro, a mensagem é óbvia, né? O Ícaro chega muito perto do Sol e cai e morre, enquanto o Dédalo, que é uma pessoa equilibrada, chega do outro lado. Mas a mensagem é: você deve sempre se manter contido, né? Não fazer as coisas exageradas, tá? Aí vem vários capítulos falando das aventuras de Hércules, né? Hércules é uma figura extremamente bem trágica da mitologia grega, né? Tem aqui fala o nascimento e a primeira façanha do herói, tem agora da cobra que vai atacar ele pegou. E aí tem o negócio dos 12 trabalhos, né? Ele, tragicamente também, ele mata sem querer os filhos. São 2 filhos, se não me engano. E aí como uma espécie de... Bom, a vida trágica do Hércules está ligada ao fato dele ser o filho de Zeus com uma mulher mortal chamada... Eu esqueci o nome dela agora, a mãe de Hércules. E aí Hera, né, que é a esposa oficial de Zeus, né, e esposa e mãe, e irmã, né, mas esposa dele, ficou com ciúmes, e aí como Hera nunca conseguia, não podia se vingar do rei dos deuses, né, de Zeus, ela acabava sempre atacando as mulheres que Zeus seduzia, ou seus filhos, né, a sua prole. Então Hera era uma mulher muito complicada, né, uma deusa muito complicada, e aí por causa dessa ressentimento com Hércules, ela impõe várias dificuldades na vida dele, o que acaba tornando ele um grande herói, tanto que hoje ele é meio que ainda modelo dos heróis que nós temos modernamente, ainda se miram muito em Hércules, né? Aquela figura trágica que supera as dificuldades. Sim, aí por causa disso, né, dessa morte que ele provoca dos próprios filhos, ele vai oferecer esses trabalhos ao primo dele, se eu não me engano, que é rei de um outro lugar lá. E aí ele tem que fazer essas 12 tarefas. Aí são descritas as 12 tarefas, né? Matar o leão de Crimeia, matar a hidra de Lerna, né? Então tem sempre uns bichos assim. Capturar o Cerberus, né? Que toma conta da entrada do Hades. Aí cada tarefa é uma mais difícil que a outra. E ele consegue cumprir as tarefas e tal. E aí a tragédia da vida dele continua, né? Porque até ele morrer queimado e renascer como um deus, né? Aí depois tem vários capítulos falando sobre a guerra de Troia, certo? E aí tem, assim, a guerra de Troia tem a questão que tem uma parte histórica, porque a cidade de Troia aparentemente existiu mesmo lá onde hoje é a Turquia. E aí é nessa guerra em que a Grécia, né, as nações gregas, as cidades gregas estavam se tornando hegemônicas, ou queriam se tornar hegemônicas no comércio no Mediterrâneo, no Egeu principalmente, né? E aí, nessa narrativa é contada a história de como os gregos se uniram para invadir Troia sob o pretexto de resgatar a rainha Helena de Esparta, que era esposa de Menelau, que foi sequestrada, entre aspas, né? Foi seduzida e levada pelo Paris, o Alexandre, né? Aí, esse nome eu nunca entendi porque eram 2, mas depois eu vi que é porque quando o Paris nasceu, e aí eu não sei se nasceu como Paris ou como Alexandre, foi profetizado que ele traria a da ruína de Troia. E aí a família dele meio que mandou matar ele, mas aí quem foi matar não teve coragem. Típico também de várias histórias em que um bebê é colocado para ser morto, né? Tem Branca de Neve, tem isso. Também tem o próprio Moisés também tem isso, né? Então tem sempre alguma coisa de um bebê que é para ser Édipo também tem isso, Então há sempre uma profecia de que aquele bebê vai trazer ruína, e aí ele é colocado para ser morto, mas ele não é morto, aí quem ia matar ele acabou criando ele como se fosse um pastor, né? E aí, durante essa vida de pastoreio dele, que ele recebeu outro nome, por isso que ele ou é Alexandre ou é Paris, e aí ele resolve uma contenda lá entre 3 deusas, Hera,
Atenas e Afrodite. E aí acaba decidindo em favor de Afrodite, que eu acho que era a mais bonita, quem merecia uma fruta lá de ouro, alguma coisa assim. E aí, e aí por causa disso, as outras deusas com ciúmes da decisão dele acabam, inclusive, na guerra prejudicando muito Troia. E aí tem essa coisa de... E Afrodite protege ele ao mesmo tempo. Então, tanto que ele sobrevive à guerra de Troia, né? Oficialmente ele sobrevive. E é ele quem acerta a flecha que vai matar o Aquiles. Pois é, então esse cara, esse Paris, ele leva a Helena para Troia. Aí os gregos, né, sob o comando de Agamenon, que é o irmão de Menelau, ele vai e reúne os reinos das cidades gregas, como uma espécie de compromisso, digamos assim, de ajuda mútua para poder invadir Troia. Aquiles é o herói maior da coisa, e ele é profetizado de que Atenas, ou Atenas, Grécia, os gregos só vão vencer Troia se Aquiles estiver junto. E ao mesmo tempo Aquiles é profetizado que se ele for para essa guerra ele vai morrer, mas todo mundo vai lembrar dele para sempre. E se ele não for, ele vai viver uma vida longa, mas ninguém vai lembrar dele. Então ele acaba indo. E aí ele vai, e aí tem um bocado de contendas, né, de brigas internas entre ele e o Agamenon, entre ele, o Ulisses ou Odisseu. E, bom, tem aqui a questão da morte de Heitor, que era o outro filho do rei de Troia, né, o Príamo, que aí ele mata Patroclo, que era o amigo, né, entre aspas, o amigo do Aquiles. E aí Aquiles se vinga, de certo modo, matando Heitor e puxando ele, esquartejando o corpo dele e tal. Aí a ideia do calcanhar de Aquiles, por que existe essa história, né? Porque a mãe de Aquiles era uma semideusa chamada Tétis, né? Uma semideusa da água que mergulha ele no rio Estige, que é o rio sagrado lá, né? E aí ele mergulha ela segurando pelo calcanhar, então fica o resto do corpo invulnerável, mas o calcanhar fica vulnerável. É ali que Paris acerta uma flecha. Aí vem a questão do cavalo de madeira e o fim de Troia. E aí foi Odisseu ou Ulisses. Tem esses dois nomes porque Odisseu é o nome grego do herói, enquanto Ulisses é o nome romano. Quase todas as narrativas gregas têm a sua versão romana, já que os romanos dominaram a Grécia e pegaram esse aspecto da cultura grega. A religião, os mitos, as narrativas, tudo, os romanos adaptaram a sua cultura, ao seu modo de ver, mas é a mesma coisa, são os mesmos personagens. Então Odisseu, ele que era o rei de Ítaca, ele é levado também para a guerra, né? Ele não queria ir porque ele tinha acabado de ter um filho e tal, mas ele é convencido aí por uma série de questões. Ele era conhecido como sendo um cara bastante astuto, né? Bem criativo, e aí ele vai, e aí é ele que tem a ideia de transformar as carcaças dos navios em uma escultura de formato de cavalo, e deixar como se fosse uma armadilha para os troianos levarem os gregos para dentro da cidade de Troia, e daí os gregos derrotarem os troianos de dentro, né? Por isso que tem a expressão cavalo de Troia, que é alguma coisa que parece bonita, que você coloca dentro no seu computador hoje em dia, né? E lá de dentro sai um bocado de coisa ruim que destrói o seu aparelho, a sua cidade, de dentro para fora. Aí depois tem a narrativa sobre Odisseu, né? Porque tem a narrativa da Ilíada, que é sobre a guerra de Troia, né? Um período da guerra de Troia. E a narrativa sobre Odisseu é a Odisseia, por isso tem esse nome. E hoje em dia ficou sinônimo de grande jornada, né? Odisseia. E aí Odisseu, ele ao terminar a guerra, né, de Troia, ele tenta voltar para Ítaca, mas aí não consegue, por uma série de razões, principalmente porque ele ofendeu Poseidon, e Poseidon você não pode mexer. Poseidon é o deus do mar, né, dos oceanos, das águas, é o deus dos terremotos, então é um deus com que você não deve mexer nunca. E aí nessa tentativa de volta ele sofre um bocado de coisa, todo mundo da tripulação dele morre e tal, até que uns 20 anos depois ele consegue voltar para a cidade dele, para Ítaca, para a ilha de Ítaca, e mesmo assim ainda tem que superar os pretendentes da esposa, né? A esposa Penélope, ela assim, como eu disse, eu estava sendo dado como morto, tinha uns pretendentes que iam lá na casa dele, ficavam lá, né, de bobeira, dizendo que Penélope tinha que escolher um novo marido para ser o novo rei e tal. E tinha um filho dele, né, o Telêmaco, que aí sai também para procurar ele. E aí é uma confusão. Eu sei que Penélope ela fica enrolando os caras, tem uma famosa narrativa dela
tecendo uma tapeçaria e dizendo que quando terminasse escolhia um pretendente. Mas aí todo dia, durante o dia ela tecia a tapeçaria, durante a noite ela desfazia o que fez. E aí nunca acabava, enrolando os caras e tal, até que o Odisseu, como consegue voltar, tem que derrotar todos uma prova lá, né? Tem que vergar o arco dele, que ninguém conseguia, e passar uma flecha por não sei quantos machados, né? Buracos de machados lá. E ele acaba vencendo e matando todos os pretendentes. Inclusive na história, ele para não ter continuidade na guerra na Ilha de Ítaca, ele vai e meio que chama os parentes desses pretendentes para se fazerem parte do reino, uma coisa assim. Bom, aí a segunda parte do livro é basicamente apresentando as divindades gregas. Tem aqui a genealogia divina, né, os principais deuses, que é do começo lá com Urano e Gaia, que é a Terra, né? O céu é a Terra, Urano é o céu, Gaia é a Terra. Eles dão origem a Cronos, né, e outros titãs. Cronos, ele vai dar origem junto com Rhea, que é a irmã dele, vai dar origem aos deuses mais famosos, né, inclusive Zeus, Poseidon, Hades e tal. E aí Zeus, como mais novo, ele é preservado da mania que o Cronos tinha de engolir os filhos, porque do mesmo jeito que ele pegou e atacou o pai para tomar o trono do pai Uranus, foi profetizado, né, como sempre, né, os destinos lá, que o filho dele ia tirar ele do trono também, e aí obviamente iria acontecer, mas ele tenta evitar isso, engolindo os filhos, e aí Zeus, que é preservado pela mãe, ele vai e resgata os filhos, os irmãos dele, né, os filhos de Cronos, tirando da barriga, e aí aprisiona Cronos lá no Tártaro e tal. E aí junto com os outros deuses ele faz meio que a corte dos deuses, aí cria os homens, tá? Aí tem aqui a soberania de Zeus, a sua esposa Hera, lembrando que normalmente que Hera também fazia parte dos filhos de Cronos, então ela é irmã dele também. Aí tem a Afrodite Artemis, deusa do amor, e a Virgem Caçadora. Então Afrodite era filha de Zeus com outra pessoa. Aí tem Ares, que também é filho de Zeus. Dionísio também era filho de Zeus. Apolo e até Atenas, a história muito interessante o jeito que ela nasceu, porque Hera com ciúmes, ela faz alguma coisa e aí Zeus parece que engole ela, mas ela nasce de qualquer jeito da cabeça dele, é uma loucura isso. Hermes e Hefesto menino que era filho de Hera, especificamente, e Zeus com ciúmes pegou e jogou Hefesto longe assim, ele se quebrou todo, é por isso que ele é manco. Hermes é aquele Zeus da mensagem, é um dos meus favoritos deuses. Ele é o deus da comunicação, né, que é a minha área, é o deus do mercado, né, o deus desse tipo de coisa. Inclusive um professor meu, professor Ordev Serra, ele fez um paralelo bem interessante de Hermes com o Exu no Candomblé, né, que os dois têm esse papel de fazer a ponte entre os deuses e os homens, né? E aí muitas vezes essa ponte ela causa mais confusão do que torna, porque é a natureza da própria comunicação humana. Tem Deméter, Poseidon, divindades da terra e do mar. Poseidon, como eu falei, é uma divindade com quem não se deve mexer, porque ele controla tudo. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, em analogias, né, o mar não se deve brincar, né, porque Poseidon realmente ele é enfesado. Aqui não falou do Hades, né? Tem o Hades também, que era outro filho de Cronos, irmão de Poseidon e de Zeus. E o Hades ele é o responsável por tomar conta dos subterrâneos, né? O pessoal confunde muito o Hades com o negócio de inferno, mas não tem a ver com a entidade da mitologia cristã, o demônio, o satanás, o que seja. Então Hades é muito mais um guardião do lugar onde as almas ficam após a morte. Aí dentro do Hades, quer dizer, o Hades é o lugar e é a pessoa. Existe também o Tártaro, que é um lugar mais ao fundo, mais abaixo, que é onde o Cronos está aprisionado, junto com outros titãs. É que, de certo modo, foi fazendo uma analogia com o inferno, né? Seria um lugar de punição. Mas, bom, aí é muita transferência, né? Como eu falei, essas narrativas, elas, independente da cultura, elas acabam trazendo elementos muito parecidos, né? Esses elementos geralmente têm a ver com alguma lição sobre moral, né? Algum dever, alguma coisa a ser cumprida. Bom, então é isso. O vídeo ficou um pouco longo, 28 minutos. Eu não queria dividir em vários para falar desse livro, que é um livro simples, né? Um livro de 130 páginas. E essas narrativas são narrativas clássicas. Você encontra de várias versões aí. Eu mesmo estou assistindo um vídeo longo
aos pouquinhos, de mais de 2 horas, contando sobre a Ilíada e a Odisseia. Então é interessante essas narrativas, ficar sabendo, porque é parte dos fundamentos da nossa cultura, né, da nossa psique também. Não admira que o Freud e Carl Jung usam muito a mitologia como uma forma de fazer a interpretação dos problemas, da psique humana. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal se não está inscrito, dar like no vídeo, comentar, compartilhar. Ser membro se quiser. Clicar aí no Valeu para ajudar o canal. Ou ser apoiador do canal através do Apoia-se, se é um apoiador direto do canal. Ou dar uma olhada nos livros, especialmente o último, Em Busca da Verdade 3. Está tudo aí na descrição do vídeo. Só dá uma olhadinha. Certo? Até o próximo vídeo. Valeu.